Olá pessoal, essa aula de hoje tem um caráter bastante especial. Nós vamos hoje fazer uma analogia, ou seja, uma comparação entre um circuito elétrico e um circuito hidráulico. Essa aula serve para você entender de forma fundamental como funciona um circuito elétrico, ou seja, você entender as bases de um circuito elétrico, o que é tensão ou diferença de potencial, o que é corrente elétrica, porque esses conceitos são geralmente confundidos entre os estudantes, tá? Até o pessoal que é um pouco mais veterano também ainda costuma confundir um pouco esses conceitos. Então, se você quiser aprender, se você quiser ficar ligado, se você quiser ficar fera, pegue um papelzinho, comece a anotar aqui esses conceitos que são de fundamental valor para a gente entender a eletrodinâmica, tudo bem? Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Vou fazer aqui uma analogia, tá? Entre um circuito hidráulico e um circuito elétrico. Preste bastante atenção aqui. Bom, aqui a gente tem um circuitozinho, pessoal, que é um circuito hidráulico. Tem uma bomba, tá? Aqui é uma válvula que permite a água passar por esses canos aqui. Isso aqui é uma turbina, tá? Que ela vai ser acionada quando a água passar por aqui. Analogamente, eu tenho aqui uma bateria. Aqui uma chave liga-desliga ou simplesmente um interruptor. E aqui eu tenho um ventilador que vai funcionar quando eu fechar essa chave. Bom, então vamos começar a comparação. Aqui, pessoal, há uma diferença de pressão entre os dois lados da válvula, tá? Sendo a água impedida de passar. Veja, ela está querendo sair aqui, só que essa válvula está aberta e não permite a passagem de água. Mas aqui eu tenho uma região de alta pressão e aqui eu tenho uma região de baixa pressão. Analogamente, aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho, pessoal, uma diferença de nível elétrico. Pessoal, nível elétrico também é chamado de potencial elétrico. Aqui eu tenho um alto nível elétrico. Aqui eu tenho um nível elétrico um pouco mais baixo. Portanto, aqui, galera, eu tenho uma diferença de potencial elétrico. Eu tenho uma diferença de níveis elétricos. Como a chave está aberta, não há passagem, portanto, de corrente elétrica. Tudo bem? Vamos prosseguir. É a bomba que gera uma diferença de pressão entre os terminais de entrada e saída de água. Ou seja, aqui é uma região de alta pressão, aqui ó, uma região de baixa pressão. Analogamente, é a bateria que gera uma diferença de nível elétrico, como eu já tinha falado, entre os terminais positivo e negativo. Isso é chamado, pessoal, de tensão elétrica, ou diferença de potencial elétrico, ou simplesmente tensão elétrica, tá? É a DDP, na verdade eu repeti aqui tensão elétrica, né? Mas finge que você não percebeu isso. Então, galera, a bateria fornece para a gente uma diferença de níveis elétricos. Da mesma forma que a água flui de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão, a corrente elétrica irá fluir de onde tem mais volts, ou seja, mais tensão, para onde eu tenho uma tensão menor. Tudo bem? Então vamos lá, olha só, continuando aqui a nossa analogia. A água ainda não circula, mas está presente nos tubos. Tá? Veja que a válvula está aberta, que ainda não tem movimentação de água, mas a água ainda está presente nos tubos. Da mesma forma, a corrente elétrica ainda não circula, mas os portadores de cargas elétricas, que no nosso caso aqui de um fio metálico são os elétrons livres, estão presentes nos condutores, tá? Nos fios do circuito. Pessoal, é muito importante você entender isso. Apesar de nesse circuito elétrico ainda não haver corrente, eu tenho sim elétrons, que são os portadores de cargas, em todos os pontos do fio. Muitas pessoas pensam que quando essa chave aqui for fechada, essa bateria irá fornecer uma corrente elétrica. Tipo, elétrons irão sair aqui do polo positivo, passar por todo o fio, passar pelo ventilador e voltar para o polo negativo. Pessoal, essa ideia está equivocada. Eu já tenho elétrons livres em todos os pontos do fio. Tudo bem? Então não imagine que a corrente elétrica irá sair do positivo e ir para o negativo. Eu já tenho elétrons livres aqui em todos os pontos do fio. Só que esses elétrons livres ainda não têm um movimento ordenado. Eles ainda não estão formando um fluxo de elétrons. Segura aí que já vou fechar essa chave aqui para você ver como funciona. Olha aí, ó. Cara, que maravilha, hein? A água flui, pessoal, do terminal de maior pressão para o terminal de menor pressão. Você viu aqui, ó, a água saiu de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Analogamente,
A corrente flui, pessoal, do maior potencial para o menor potencial, tá? Mais uma vez, essa corrente elétrica não saiu do polo positivo, ela apenas se estabeleceu quase que instantaneamente em todos os pontos do fio, tá? Mas no sentido do positivo para o negativo, como você consegue ver essa setinha aqui. Tudo bem? O que foi que fez, professor, então, esses elétrons livres se movimentar ao longo do fio? Pessoal, palavrinha-chave para você entender isso. O que fez esses elétrons se movimentarem ao longo do fio foi um campo elétrico estabelecido pela bateria. A bateria, pessoal, estabelece um campo elétrico do polo positivo para o negativo, e você bem deve saber que o campo elétrico é o agente transmissor da força elétrica. Então, esses elétrons livres que estavam em movimento desordenado pelo fio, quando eu fechei a chave, um campo elétrico se estabelece pelo fio, e esse campo elétrico fornece uma força elétrica para esses elétrons, né, que começam o seu movimento de deriva, no seu movimento ordenado ao longo do fio. O Enem já perguntou isso aí para vocês, se eu não me engano, na prova de 2014 ou foi 2015. Tudo indica que foi 2015. Tudo bem, pessoal? Entendido aí essa diferença entre água fluindo de mais pressão para menos pressão, corrente elétrica fluindo do maior potencial, do maior nível elétrico para o menor nível elétrico, ou seja, para o menor potencial. Tudo legal? Beleza, hein? Olha só, aqui agora não há diferença de pressão entre os dois lados da válvula. Tudo bem? Uma vez que a corrente de água ou fluxo de água se estabeleceu, tá? Essa válvula agora está funcionando apenas como um tubo, ele está permitindo a passagem da água por dentro dele. Da mesma forma, esse interruptor aqui, ó, não há DDP entre os lados do interruptor, o qual está agindo agora como um condutor. Então, no momento que eu fecho esse fio, ó, a corrente elétrica passa aqui por dentro tranquilamente e esse interruptor passa a funcionar como um fio, pessoal. Então não há mais diferença de nível elétrico entre os terminais do interruptor, tá? Todos os níveis agora, né, estão no mesmo potencial, basicamente. Legal, galera? Show de bola, hein? Há ainda uma diferença de pressão entre os terminais da bomba, claro, né? Aqui eu tenho uma maior pressão, que é onde a bomba empurra a água, e aqui a água chega com menor pressão, porque ela vai perdendo pressão, né, ao longo desse caminho aqui. Tudo bem, galera? Da mesma forma, ainda há DDP entre os terminais da bateria, ainda há uma diferença de nível elétrico entre os terminais da bateria, né? Aqui eu tenho um nível mais alto, aqui eu tenho um nível elétrico mais baixo, tudo bem? Então aqui, ó, ainda se estabelece uma DDP. Na verdade, essa DDP, né, que é tecnicamente, entre aspas, não é a mesma coisa, né? Mas é a unidade de energia por Coulomb que é disponibilizada para esses elétrons se movimentarem aqui. Tudo bem, galera? Olha só, há a mesma diferença de pressão entre os dois lados da turbina e os terminais da bomba. Há a mesma DDP entre os lados do ventilador e os terminais da bateria. Por exemplo, como você pode ver aqui, ó, essa pilha ela é de 4,5 volts. A diferença de potencial elétrico entre os terminais dessa pilha é de 4,5 volts. Considerando que esses fios aqui, pessoal, são ideais, ou seja, não há perda de nível elétrico, não há perda de potencial elétrico ao longo desse fio, tá? Como esse lado aqui está do lado positivo e esse lado está do lado negativo, nos terminais do ventilador, tá? A diferença de potencial é a mesma. Então, a pilha fornece 4,5 volts de DDP, esse ventilador, portanto, está ligado em 4,5 volts. A diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos aqui é de exatamente 4,5 volts. Vamos prosseguir. Com um medidor de água e um relógio, aqui é a parte chave da nossa aula. Com um medidor de água e um relógio é possível medir a quantidade de água, pessoal, por segundo que atravessa essa turbina. Isso é chamado de fluxo de água. Fluxo, galera, é a quantidade de litros por segundo ou metros cúbicos por segundo, tá bom? Que atravessam essa turbina aqui, ó. Isso é exatamente o que a gente chama de vazão ou fluxo de água. Tudo bem? Olha que analogia interessante agora. Com um amperímetro, é possível medir a quantidade de carga por segundo, ou seja, coulombs por segundo, que atravessa o ventilador. Isso é chamado de intensidade de corrente elétrica. Pessoal,
Da mesma maneira que fluxo de água é quantidade de água por segundo, intensidade de corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que atravessa o meu dispositivo por segundo. Então você pode entender facilmente que intensidade de corrente elétrica, pessoal, é análogo a fluxo. Fluxo de elétrons através de um certo dispositivo elétrico. Tudo bem, galera? Espero que depois dessa aula você tenha entendido perfeitamente o que é tensão, que são volts, e o que é corrente elétrica, sendo esse fluxo ordenado de cargas elétricas, sendo medida, portanto, em coulombs por segundo, que é o análogo do ampere. Tudo bem, galera? É isso aí. Espero que você tenha curtido essa aula. Obrigado a todos pela atenção dispensada aqui e espero ter ajudado nos seus estudos de eletrodinâmica. Fica ligado aqui no nosso canal que tem sempre novidades. Forte abraço para você, até a próxima e tchau, tchau.